gente já está conversando aqui com os nossos novos convidados. Nós estamos com o Daniel Navarro. Tudo bom, Daniel? Tudo bem. Legal. E ele trouxe o Walter Farias. Prazer. Prazer receber vocês aqui. Obrigado. Juqueri. Juqueri. Esse nome me remete à infância. Quando eu fazia alguma travessura, minha avó falava, você vai dar pro Juqueri! Era o que acontecia também com os primeiros funcionários que entraram lá antes do Walter, né? Que foi uma das primeiras levas de funcionários concursados. Concursados. Né? Antes o funcionário que entrava lá era o que brigava na rua, arrumava confusão. Era desajustado, né? Aquele cara ia ser funcionário também, não só paciente. Né? Então... E eu comecei a escrever o livro, né, o Capa Branca, e a ideia que eu tinha de Juqueri era essa, né? Era o depósito de louco. Depósito de louco. E a cidade só aparecia em Franco da Rocha, né? Só aparecia em página de noticiário policial. Exatamente, e quando tinha enchente lá, né? Então... Ele ficou um lugar, vamos dizer, é um ícone, né? Um símbolo, né? Agora, o que te levou a buscar esse assunto, a embarcar nessa pesquisa, de trabalhar com o Juqueri, essa história do Juqueri? Foi assim, na verdade. Eu já estava pensando em escrever um livro, eu conheci o Walter, ele estava num programa de televisão contando a história dele, né? E ele já Você estava num programa de televisão contando a sua história? Isso, e ele já tinha os manuscritos, né? Com as memórias dele, já tinha escrevido alguma coisa, né? E aí eu entrei em contato com ele. A gente se entendeu, né? Ele me passou os manuscritos dele, eu comecei a digitar, estudar, ver como que a gente organizava a história dele, né? E aí deu no que deu, né? Deu no que deu. Você trabalhou no Juqueri? Trabalhei nos anos 70. Até 80 e 86, 87. 15, 20 anos, 16, 17 anos, por aí, assim. Depois você foi para lá como? Você foi concursado também? Foi o primeiro concurso que teve na cidade para o Juqueri, porque antes era um pouco complicado. Pessoas que aprontavam na cidade, o castigo era trabalhar no Juqueri. E eu fui concursado, nós entramos 800 funcionários. 800 funcionários? Pô, no pico chegou até quantos funcionários? Funcionário eu acho que 5 mil e pouco. 5 mil funcionários? Mas era pouco para a quantidade de pacientes. Para a quantidade de pacientes que chegou a ter quase 20 mil. O número oficial é entre 15 e 16 mil. 16 mil. Mas a impressão que ele tinha era que era 20 mil, né? Porque dormia o paciente pelas escadas, entendeu? Não tinha leito, não tinha mais nada. Não tinha mais nada. A gente tem umas fotos, pedi para o Roberto colocar as fotografias para as pessoas saberem, quem não conhece o Juqueri. É um complexo enorme. Esse é o Hospital Central. Esse é o Hospital Central. Porque o Juqueri, ele é imenso, você entendeu? Imenso. Tem o Juqueri pega duas, três cidades. Pega 2, 3 cidades. As colônias. Esse é o Hospital Central e tem as colônias do Juqueri. E tem o manicômio judiciário. E o manicômio judiciário ainda. Que hoje não é mais manicômio. Que é onde foi feito, tinha o manicômio e a 4ª colônia penal, onde foi feito parte do Bicho de 7 Cabeças. O Bicho de 7 Cabeças, o filme com o Rodrigo Santoro, do aos 30º, né? Isso. Carrano, isso. Mais uma foto, Roberto. Esse aí também é um dos prédios lá do Juqueri. Sim. É bonito o lugar, não é? O Juqueri é muito bonito, muito foi bonito. Construído todo pelo Ramos de Azevedo. Ramos de Azevedo, projeto do Ramos de Azevedo, né? Dizem que agora vai ter faculdade lá, um projeto de uma faculdade federal. Quer dizer, hoje já não é mais aquilo que foi no passado. Está abandonado, está abandonado. Hoje tem uns 150 pacientes só. Hoje tem uns 150 sobrados. Ninguém mais vai para lá. Ninguém mais vai. No futuro, né, vão remodelar, vai ser um local de passagem só, né? Tá. Para um determinado tipo de paciente, mas a estrutura como era não vai ser mais como era antes. Mais fotos, Roberto. Esse aí é os leitos, né? Um dos dormitórios. Um dos dormitórios. Não sei precisar qual deles, claro, que época. Isso aí deve ser anos 40 também. Se vê pelo tipo de mas foto. É um dos dormitórios. Né? Quer dizer, 15, 16 mil pessoas. Sim. Não tinha leito para todo mundo. Não tinha. Não tinha. Mas eles falam 15, 16, mas a gente já imaginava em torno de 20 mil. De 20 mil. Porque também e as pessoas dormiam onde? Ali, pelo chão? Porque esses andares aí, esses dormitórios, a maioria deles eram de madeira, sabe? Laço de madeira, então não era tão frio. Então os pacientes se amontoavam ali pelo chão. Né? Mais fotos, Roberto. Isso aí deve ser um dos refeitórios antigo, bem antigo. Tinha comida para os 20 mil? Tinha, pior que tem. O Juqueri, ele foi bem elaborado, né? Né? Ele tinha uma
Tinha toda a produção local, né? Tudo era feito no local. Até os medicamentos eram feitos no local. Até medicamentos. Medicamentos, sim. Laboratório fazia medicamentos. O Juqueri era amplo, muito amplo. Mais fotos, Roberto. Esse é o pátio de uma das clínicas. Pátio de uma das clínicas. Das clínicas, do Hospital Central. Havia uma separação, vamos dizer, por tipo de doente que estava lá, os mais perigosos, os mais... Não, a separação era masculino e feminino. Masculino e feminino. Só assim, o manicômio judiciário recebiam aqueles que eram perigosos, né, que tinham cometido algum crime, o hospital não, era todos os diagnósticos juntos. Era epilético, pessoa com síndrome de Down, ou esquizofrênico, tudo lá. E eles recebiam um tratamento adequado? Então, para a época, acreditávamos que era, né? E era o que tinha. Mas era mais um tratamento de contenção. Contenção. Né? Era para o funcionário e o médico se protegerem, porque o paciente acabava ficando agressivo no ambiente, né? Claro, né? Então, mas era o que tinha de mais avançado na época, né? Aliás, ele foi construído como sendo um dos mais avançados centros de tratamento. Era um modelo europeu, né? É o que se conhecia na época. É um pátio. Aí é um pátio, as pessoas ali... Isso daí permaneceu até agora há pouco tempo, é assim mesmo. Os pátios eram assim mesmo. Há pouco tempo atrás. Porque o paciente, você troca ele, limpa, deixa direitinho, sapatinho no pé, tudo, e depois ele se suja todo, ele vai... Abandona tudo, joga tudo fora. Não adianta. É uma tristeza. Aí é você, né? É eu. É você, há quanto tempo atrás isso? Uns 4, 5 anos ou mais. 4, 5 anos aí? Legal. Tempo que meu time ainda existia. Walter, você que trabalhou lá durante 15, 16 anos, quer dizer, por que você decidiu registrar essas coisas todas, escrever tudo isso? Então, porque é assim... Eu fui funcionário e depois fui paciente do Juqueri, né? Você foi funcionário e depois fui internada dentro do Juqueri. Você foi paciente porque tinha sido funcionário? Quer dizer, o que o Juqueri mudou a tua vida? Então, porque era assim, quando eu entrei no Juqueri, nós éramos uns meninos de cidade pequena, muito bobo, muito frágil. Hoje a molecada e os netos da gente já cresce na internet, é outra mentalidade, mundo, né? E a gente era muito bobo, assim, então entramos caindo com aquela realidade do Juqueri, aquela dureza, aquela coisa, sabe? E aquilo vai afetando o funcionário, não tem como não. Sabe? Muitos funcionários ficaram afetados, muita gente? Muitos ficou internado, muitos aposentaram por loucura. Outros perderam os empregos, porque a família não correu atrás. Muito. Basta andar pela cidade hoje. Você vê o pessoal que é mais velho da época. Rocha, lá. Você vê que eles não estão muito... Não dá para falar que é normal ou anormal, né? Não estão centrados. Exatamente. Dá para ver que... Você mora onde? Eu moro em Franco da Rocha. Em Franco da Rocha. Muita gente da cidade devia trabalhar lá. Sim, nos anos 70, a maioria das pessoas que moravam em Franco... Tem alguém que trabalhou dentro do Trabalhou lá no Juqueri. Quer dizer, é uma coisa muito forte dentro da cidade. Hoje o perfil da cidade mudou completamente, né? Virou uma cidade de dormitório, né? Mas na época, a cidade se formou praticamente em volta. O Juqueri era que pulsava a cidade. Tinha uma estação de trem, né? Tem ainda. Funciona? Funciona. Está sendo reformada, mas vão manter a estação antiga, né? Que é do começo do século, né? Estão construindo uma moderna e tudo, né? Agora, houve momentos em que a gente via muito no passado, reportagens de televisão, olha a situação que está o Juqueri, os internos todos jogados, todos sujos, não sei o quê. Era muito forte, essa situação chegou a pontos críticos Mas era assim mesmo, como você viu no pátio ali. Mas aí não tem como contornar, você entendeu? Porque você pegava o paciente, dava banho, deixava ele todo certinho, e depois ele mesmo... Não adianta, o paciente não... Não tinha como... A própria medicação, né? Era tão forte que deixava ele sem consciência, né? Sem reação, né? Ele se largava lá mesmo, né? Então, não tinha muito o que se fazer. Assim, pensar que a pessoa ia para ser curada, na verdade ela ficava lá para ser tirada da sociedade, né? Aliás, muita gente, quer dizer, o bicho de sete cabeças, aliás, conta isso. Quer dizer, um deslize do garoto lá, por causa de o pai pegou ele com um cigarro de maconha, não sei o quê, interna. Tinha muito disso, né? As pessoas queriam se livrar de alguém. Porque também não se sabia... Arrumavam um pretexto e
Não se sabia exatamente o que acontecia lá dentro, né? Não sabia o que acontecia lá dentro. Quem visitava tinha acesso só até o jardim da entrada, né? Era um pátio. Que no Bicho de Sete Cabeças ele fala, né? Aqui vocês veem isso aqui e acham tudo muito bonito. Bonito ali por fora, né? Lá dentro. Vai lá dentro. Era só a vitrine, né? Dentro. Tem até uma passagem no livro que é a impressão do Walter, né? Que diz que por fora era uma maçã bonita e tal, mas quando você morde, tá toda bichada, né? Era meio que por aí. Não é meio que por aí, não, bem por aí, né? E muitos desses internos ficavam lá a vida inteira, né? Sim. Muitos morreram lá dentro, a família não... Porque hoje, com esse negócio da comunicação, que é tudo mais fácil, né? Hoje as coisas funcionam. Mas naquela época, tem parentes que a família não ficou sabendo. Nem se morreu, não sabe onde está. Porque havia cemitério dentro de Juqueí. Tinha um cemitério. Quando se fechou o cemitério de Perus, por causa daquelas ossadas, aquele negócio lá, aí, estranhamente, fecharam também o do Juqueri. Entendeu? E todos os prontuários de pacientes, de 52 ou 53 até 2005, se perderam num incêndio de 2005. Os prontuários de as fichas dos funcionários ainda estão lá, mas de pacientes se perdeu tudo. Então tem gente incêndio é uma coisa muito curiosa. De repente aparece um incêndio. Lá teve dois, né? Já teve dois. Lá teve dois. Um onde estavam os prontuários dos pacientes e outro onde estavam os pertences dos pacientes. Porque o paciente ia lá internado, tinha uma corrente, tinha um negócio, outra coisa, ficava nesse local. Guardado. Também ficava guardado lá, né? Pegou fogo também. Sumiu tudo. E muita gente, vamos dizer, as famílias, a princípio, quando começavam a visitar, e depois iam largando também, né? Sim. Começava a dizer, pô, tá lá, não tem jeito, não é muito cura, diferente da gente pensar numa situação assim de um asilo para idosos, né? Que também exatamente. Salvando as devidas proporções, um presídio também, né? Então... com o tempo, as famílias vai abandonando o paciente, você entendeu? E o que era ruim pra gente, que era funcionário, é isso. Ter sido jogado ali dentro como funcionário e não haver um preparo. Você entendeu? A gente começou a vivenciar aquilo o dia inteiro, começa a falhar também. Começa a ficar afetado por essa situação. Por aquilo tudo. Aí, você vê eletrochoque, você vê... Chegou a ter? Nossa, muitos. Mas até recentemente, como é que é isso? Não, até o tempo que eu estava lá, sim. Deitava-se 30, 40 pacientes no chão e eletrochoque um em cima do outro. Caramba. Que era uma forma de conter o paciente, na verdade. Você vê o paciente levar um eletrochoque e você não dorme de noite. Porque hoje em dia tem um tratamento controlado, né? Incha tudo o corpo, as veias, tudo pula. O cara, nossa, é horrível. Meu Deus. O livro descreve. Hoje em dia tem um tratamento controlado de eletrochoque, né? Mas naquela época não se sabia bem o que se fazia, né? Maquininha de madeira, uma coisa muito, muito rústica. Rústica, aquela coisa precária mesmo. Ela amarra aí manda bala. Você chegou a participar desse tipo de coisa? Muito. Como funcionário, você é obrigado, né? Obrigado a fazer. Obrigado a fazer. 30, 40 pacientes, quando tinha sessão, era fácil. São coisas que marcam muito, né? Marcam muito, entendeu? É como você vê um assassinato, como você vê, né? Aquela coisa que te traumatiza, né? Você passa a ser uma pessoa diferente. Porque até hoje você assiste televisão, você vê filme de ação, filme dando tiro, matando, tudo. Você está começando a vivenciar aquilo. Mas um paciente levando um eletrochoque, eu não vi ainda, você entendeu? Se você vê o corpo de um paciente recebendo eletrochoque, não tem condições. E essas coisas você fizeram com que você se tornasse um paciente do Juqueri. Você passou de funcionário para paciente. Aí é ruim. Pior, porque dois problemas, né? Você virou paciente se você falava, eu sou funcionário. Os caras falavam, o louco falando que é funcionário. Segundo, você havia cuidado de outros pacientes, como no manicômio, entendeu? Que era um lugar muito perigoso e tal. Aí você vai ser internado como paciente. Você encontra com esses pacientes. Com essas pessoas que você... Você não podia dormir de noite, você corria o risco de ser atacado. Eles quebravam o vidro, cortavam a garganta das pessoas. Havia uma rivalidade, assim, uma rejeição dos pacientes com relação aos funcionários, de modo geral? Não. No Hospital Central, não. No manicômio, sim. No Hospital Central... O manicômio é onde ficam aqueles perigosos. E tal. Na época dele até estava o bandido da Luz Vermelha. Luz Vermelha teve lá. Foi hóspede. Foi hóspede, duas vezes. Duas vezes. Então era muito perigoso, você entendeu? Quer dizer, você ficou numa situação perigosa lá dentro. Então eu fui internado, aí tive que ficar na rotunda, onde é uma sala assim, cheia de
Revestida de borracha, né? Borracha. Na verdade, Aí o cara abre uma janelinha lá, fica te monitorando, você entendeu? Porque é um período para saber se você é agressivo ou não. Mas te coloca lá numa salinha dessa e te deixa lá 30, 40 dias. Todo mundo fica agressivo. Quem é que não fica agressivo? Você vai virar agressivo? Entendeu? Então havia tudo isso, todo esse processo, sabe? Rapar a cabeça, tirar os dentes. Tirar os dentes? Tirar os dentes pra gente não morder. Isso era comum? Comum. Era uma forma de conter, né? A gente fala isso hoje em dia, parece uma coisa medieval. Parece que é coisa de 1500. Não, é dos anos 70. Dos anos 70, é agora, 40 anos atrás. Né? E você ficou como interno durante quanto tempo? 9 meses e meio. 9 meses e meio. 9 meses e meio. Aí quando eu achei... E você recebeu um tratamento adequado? Não, também. Foi a mesma coisa, né? Mesma coisa, né? Entendeu? Você passou a ser mais um. Mais um lá dentro. Mais um. Hoje sim, tem drogas que são... Sabe, hoje você está com síndrome do pânico, aí parece a paroxetina, que é uma das que eu tomo até hoje, você entendeu? É coisas que veio para fazer você se integrar à sociedade mesmo, você entendeu? Naquela época não, naquela época era vamos impregnar e deixa aí. Deixa aí. Deposita lá deposita e pronto, aí, entendeu? Passa a ser um número a mais. Assim também. Né? Agora, grande parte desse complexo foi desativado, vocês estavam falando, né? Onde foram parar essas 15 mil pessoas? É a pergunta. Muitos foram morrendo com o tempo e outros foram... Não tantos também, claro. Mas foram realocados para outros hospitais no interior, em outros estados, né? Aí hoje a política é, na verdade, reintegrar a sociedade. Então tem muitas casas com menos pessoas, né? E populações menores, passar só o dia, ou só dormir, né? Então é uma outra política. O dia com a família, só dorme, né? Eu mesmo levei muito paciente para Penápolis, perto de Araçatuba. Ainda naquela época, muito paciente para lá, no hospital psiquiátrico de lá. Havia vários dias de sábado, domingo, encostavam-se aquelas veraneias antigas, sabe? Aquelas verdes. Enchia tudo de paciente e vai levando para os hospitais por aí. Foi aí que foi o esvaziamento do Juqueri. Eu acho que junto com o Juqueri, acho que o outro cérebro é de Barbacena, né? Sim. Lá de Minas Gerais, que também era uma coisa Não era muito diferente. Não era muito diferente, né? Era o mesmo modelo. Mesmo modelo, né? Aliás, são da mesma época. A Barbacena acho que é um pouco mais antigo. Sim, é um pouquinho mais antigo. Mas também era famoso. Vou te levar para Barbacena. Não sei o quê. Famoso também. Tinha até o Pinel aqui de Pirituba também. Que é o nome de um doutor que desenvolveu tudo. Que também era um sinônimo desse. Esse cara também Pinel. Uma coisa assim. Até hoje. E você, vamos dizer, hoje você continua em tratamento? Sim, você continua tomando um medicamento? Continuo em tratamento, mas hoje a coisa ficou bem mais light. Mudou, né? Mudou. Continuo em tratamento e vou tocando a vida, né? Assim, a minha ideia era juntar com o Daniel e mostrar para o público. Então, o Daniel, a partir dos seus escritos, das suas anotações, desenvolveu esse livro, então, o Capa Branca. Exato. O Capa Branca é ele. Ele está aqui. Trabalhava lá com Capa Branca e tal. Né? Esse livro está prestes a ser lançado. Então, ele está pronto, a história está pronta. Aí o que acontece? Sem dinheiro a gente não consegue levar adiante nenhum projeto cultural ou livro, né? Você sabe bem. E aí eu comecei a mandar o original para as editoras, né? E algumas se interessaram. E essas que se interessaram disseram que sem dinheiro não dava, né? Então eu resolvi criar esse projeto de financiamento coletivo, né? Essa vaquinha virtual. Vaquinha virtual. Para ser uma forma de viabilizar o projeto, né? Oferecer para as editoras e a editora que se interessar recebe o dinheiro e arca com as outras despesas. Aí. Aliás, a gente colocou aí, eu pedi para o Roberto colocar o endereço. Você está quase arrecadando tudo, eu já vi lá. Falta bem pouquinho. Falta bem pouquinho, que bom, hein? O www.idea.me. Você entra lá e contribui com o valor que você quiser. Para todos os bolsos, de 10 até R$900. R$900, inclusive você... Inclui uma palestra, exatamente. Que é muito legal, que é muito interessante. A gente tem uma palestra já em maio. Para estudantes, inclusive da área de psicologia, né, de psiquiatria. Ou para quem trabalha na área também. A gente vai para um hospital em Santa Rita do Passa Quatro em maio, para dar uma palestra já. Bacana, legal. Então, ideia.me, você pode entrar lá, falta pouquinho para completar lá o que precisa para publicar o livro. Mas se superar é melhor, porque a gente aprimora melhor, claro. Tem ainda... não só publica o livro, como faz um churrasco também. Sim. Tem uns 5 ou 6 dias, mais ou menos, ainda que dá tempo de colaborar. Até dia 17, não é isso? 16. 16 de abril. Então, até dia 16 de abril, ideia.me. Ajuda aí a publicação do livro O Capa Branca. Walter, um grande prazer. Bom, meu amigo.
Foi um prazer conversar com você. Prazer conversar contigo. Daniel também. Opa, eu que agradeço. Ótimo, tá? E dá notícia aí, vamos ver se quando o livro acompanhando pelo site agora, hora que chegar. E quando sair o livro a gente traz aqui. Se você permitir, a gente traz aqui o livro. Por favor, faço questão.